Olá, tudo bom? Prazer, meu nome é Briana Nasky e como eu descobri com a minha terapeuta, eu sou uma disseminadora de questionamentos. Estou na internet desde 2011 discutindo sobre questões de gênero, sexualidade e saúde mental de forma simples e acessível para qualquer pessoa que tenha interesse em saber um pouquinho mais sobre esses assuntos que podem ser tão complexos de entender. E hoje vamos conversar sobre termos e formas que deveriam ser não utilizadas, principalmente para pessoas dentro do espectro da transgeneridade. Como esse vídeo provavelmente vai ser direcionado para pessoas que estão no mercado publicitário, agências e pessoas que estão ligadas com imagem pública de negócios e também artistas, tem uma pessoa que eu acho que é extremamente importante para mencionar, que vai dar um tom magnífico para o restante da nossa conversa, que é a Dolly Parton. Espero que eu esteja pronunciando o nome certo dela. Ela é um ícone da música americana e também uma empreendedora gigante sucesso. Ela tem um império de mais de 650 milhões de dólares e ela acabou se envolvendo em uma controvérsia numa vez que ela usou um termo que existia muitas conotações que não eram tão legais dentro dos Estados Unidos. E ao ser perguntada do porquê que ela mudou esse termo e como foi a reação dela, eu vou ler porque a resposta dela é magnífica e eu acho que isso a gente deve ter sempre em mente. E ela fala: existe uma coisa que se chama ignorância inocente e muitos de nós somos culpados disso. Quando eu soube que a palavra era ofensiva, eu pensei, eu não quero ofender ninguém, isso é um negócio. Então eu simplesmente mandei mudar. Quando você reconhece que existe um problema, você deveria corrigir ele. Não seja idiota. É onde está o meu coração. Eu nunca sonharia em machucar qualquer pessoa de propósito. E eu acho que esse é um bom ponto pra gente pensar quando a gente tá falando sobre questões de gênero e sexualidade, principalmente no meio publicitário, em ações, em como a gente se posiciona em relação a essas identidades, ou qualquer outra situação que envolva pessoas em vulnerabilidade dentro da nossa sociedade, é que se você tem um negócio, esse negócio é pra qualquer pessoa. Então por que você vai querer ofender alguém? No momento que você ofende alguém, no momento que você machuca alguma pessoa, você tá perdendo dinheiro. Você tá perdendo pessoas que não vão estar se convertendo em fluxo de caixa ou, de alguma forma, ajudar o seu negócio a crescer. Então, a melhor dica que a gente pode pegar da Dolly Parton é: não seja um idiota. Pense no melhor para o seu negócio e para nossa sociedade. E se tem um problema, simplesmente mude. Eu separei alguns termos que é muito comum as pessoas reproduzirem e eu vou estar falando aqui pra vocês porque não é legal. Quando a gente fala de representatividade na mídia, a gente tem que pensar numa coisa que se chama representatividade verdadeira. Há muito tempo atrás, a gente teve uma situação que se chamava de blackface, quando pessoas brancas se fantasiavam de forma estereotipada para representar personagens negros, de forma que reproduzia e, de certa forma, mantinha um sistema racista, preconceituoso e ignorante sobre a existência e comportamento de pessoas negras. Hoje em dia, a gente tem a mesma coisa com pessoas trans. Quando a gente vê grandes produções de filmes, a gente vê pessoas cisgêneras reproduzindo o papel de pessoas trans. Pessoas cisgêneras são pessoas que não são trans. Na nossa sociedade a gente tem pessoas cis, que é quando você nasce, o médico olha e fala: você é uma garota, e você continua em concordância com essa definição que lhe foi dado, ou então você é trans, quando você vai além daquele gênero que lhe foi dado no momento que você nasceu e se descobre a sua real identidade. No meu caso, sou uma pessoa não binária, não me identifico necessariamente como homem ou como mulher, apenas como Briana Nasky. Então, quando a gente pensa na real representatividade dessas comunidades dentro da nossa sociedade, a gente deve pensar como representá-los de forma verdadeira e respeitosa. A melhor forma é ter pessoas que têm consciência social, principalmente pessoas trans com consciência social e política dentro da sua equipe, para poder te ajudar a como manejar esse mar de variantes e possibilidades e poder produzir algo que realmente tenha um impacto positivo para essa comunidade e a nossa sociedade, agregando valor ao seu negócio e à sua ação.
A gente já teve situações, por exemplo, onde empresas fizeram ações publicitárias para o Dia da Visibilidade Trans, que acontece em janeiro no Brasil, e colocou uma pessoa cisgênera. No Dia da Visibilidade Trans, no Brasil, foi colocado uma pessoa que não é trans para ganhar dinheiro falando sobre o Dia da Visibilidade Trans. Eu acho que não precisa de fazer um raciocínio que vai precisar que você tenha um curso de Harvard para entender o quão errado é isso. Mas acontece, infelizmente. Então vamos para alguns termos que você definitivamente não deveria estar reproduzindo e que depois desse vídeo eu espero que você consiga pontuar quando você vê alguém fazendo o mesmo. O primeiro é: travesti não é mulher. Realmente, essa fala não está completamente errada. Uma travesti não é necessariamente uma mulher. Ela tem uma definição e um desenvolvimento muito específico dentro da nossa sociedade. Um ponto importante a ressaltar é você mudar a forma como você usa o termo travesti dentro do seu vocabulário. Na nossa sociedade, houve um desenvolvimento e uma reidentificação desse termo para identificar uma parte da nossa população que é muito vulnerável e que enfrenta grandes dificuldades de conseguir adquirir emprego no trabalho formal, de conseguir se manter fora da prostituição e de conseguir viver uma vida segura com todos os acessos que o restante da sociedade tem. As travestis é uma identidade muito específica, desenvolvida e crescida dentro da América Latina. É uma identidade que está fora das definições do que a gente entende por homem e mulher. Mas não é uma identidade não binária, é uma identidade com uma história única. Travestis é uma identidade latina, dentro do espectro da feminilidade. Então a gente sempre deve utilizar pronomes femininos para se referir a elas. Se elas se identificam enquanto uma mulher travesti, se elas se identificam apenas como travesti, se elas se identificam e não tem necessidade de um pronome específico, na dúvida, você vai sempre falar a travesti, das travestis. Inclusive, não é da sua conta se a travesti é uma mulher ou não. Ela é a vida dela. E você tem a sua, então a gente pode não opinar sobre como o outro é ou não vive a sua própria existência. Você já fez a cirurgia? Essa é uma fala que é uma curiosidade muito estranha. Eu não entendo realmente como, em sã consciência, as pessoas têm a liberdade e acham que é certo perguntar o que o outro pretende fazer ou não com as suas partes íntimas. A partir de que momento se tornou algo legal falar sobre as partes íntimas de alguém que você não tem intimidade? Não tem lógica. O que te interessa se ela vai ou não fazer a cirurgia, se ela tem ou não um pênis, se ela tem algo dentro do seu corpo? Qual que é essa necessidade? Não faz sentido, não tem lógica, é invasivo, é nojento, não seja estranho. É só não ser estranho, gente, não é tão difícil assim. Não pergunte sobre a intimidade do outro que não lhe pertence. Se acontecer da pessoa pautar o assunto ou você tem intimidade suficiente, você pode perguntar se você pode conversar sobre aquilo com ela e ela vai te dizer se ela se sente confortável a responder perguntas em relação a isso. Não ache que você tem direito sobre o corpo de uma pessoa no qual você nem ao menos conhece. Porque talvez se conhecesse, você não precisaria de estar fazendo essa pergunta. E talvez se você realmente conhecesse uma pessoa trans, você saberia que isso é extremamente ofensivo. Muitas pessoas trans vivem um processo de disforia, que é extremo ódio com seus próprios órgãos internos. Então não há necessidade de você ficar perguntando isso, seja uma pessoa trans feminina ou seja uma pessoa trans masculina. Como era o seu nome antes, hein? Existe uma curiosidade, como se fosse, assim, um segredo de estado, como se fosse algo que há necessidade de saber. Qual é o seu nome de antes? Mas pra que isso? A pessoa te apresentou como Briana, como é o meu caso. Qual a necessidade de você saber qual é o meu outro nome? Qual a necessidade de você comentar, ai,
Mas será que é isso? Ai, eu achei que era isso. Será que é isso? Não é um jogo de adivinha. É a minha existência, é a minha particularidade, a minha individualidade. Você não sabe como me relaciono com o meu processo de transição antes de eu me apresentar enquanto Briana. Você não sabe as dores, o sofrimento que eu tive que passar para chegar nesse momento. Por que você acha que é legal comentar sobre o meu antigo nome, ou sobre minha antiga vida, ou sobre o que você achava ou não achava do meu nome? Lembrando que parece que eu sou quase como se fosse um animalzinho de circo, sabe? Ela teve um outro nome, e eu achei que era isso. Ah, mas é esse? Não. O nome morto, o nome antes da transição, não deve ser usado nunca, em nenhuma situação, de qualquer pessoa trans. Eu vou usar para poder dar contextualização. Não, você consegue contextualizar de outras formas. Você pode falar da Briana que faz vídeos no YouTube, você pode falar da Briana que faz live streams, daquela de cabelo rosa, aquela bonita que faz umas maquiagens maravilhosas. Você não precisa de contextualizar. A Briana que tinha o nome de antes. Não precisa disso. A mesma coisa com atores, a mesma coisa com atrizes que vieram a se transicionar. Você consegue falar sobre seus trabalhos, você consegue falar sobre suas premiações, vocês conseguem falar sobre papéis de destaque em sua carreira. Você não precisa de mencionar o seu nome morto. O nome morto, a gente usa esse termo porque tá morto. Foi uma parte da nossa vida que não faz mais parte da nossa existência nesse momento. E se fizesse parte, nós falaríamos. Mas é sempre aquela questão. Partiria de mim, não partiria de você, que provavelmente não tem intimidade nenhuma com a pessoa, tá perguntando isso. E achar e lidar com a existência de pessoas trans como se fosse um joguinho divertido pra descobrir o que é, né, gente? Não, por favor. É muito simples. Como a Dolly Parton falou. É só não ser idiota, sabe? Um pouquinho de bom senso ajuda bastante. Você é tão bonito? Nem parece que é trans! Até porque, né? Aparentemente, ser trans deve ser horrível, né? Quando a gente é trans, quando você se parece com uma pessoa trans, não é bonito? Por que você tá falando isso? Eu entendo que isso pode partir de um ponto no qual você tá tentando elogiar, talvez, a transição que aquela pessoa fez pro gênero no qual ela quer mostrar pra sociedade no qual ela pertence. Mas você percebe como que essa pequena fala carrega um peso gigantesco? Como se ela tivesse que atingir algum ponto. Como se ela não tivesse feito tudo o que ela fez e ela lembrasse que é uma pessoa trans, ela não seria tão bonita. Porque ser lembrada enquanto uma pessoa trans é horrível. Ser lembrada com a beleza de uma travesti, não. Ninguém quer parecer com uma travesti. Quer parecer com uma mulher. Nem parece que é travesti. É até bonita. Não tem lógica, gente. É reforçar uma ideia geral de que as pessoas que são trans não são bonitas, que é uma beleza que não é desejada. A minha beleza é totalmente não binária. Eu não tô buscando ser uma mulher, eu tô buscando ser eu mesma e olhar pra mim no espelho e ter a certeza que eu tô o máximo de bonita pra mim. Vocês concordam comigo? Que ótimo, você tem um bom gosto e consegue ver tudo isso. Mas você não concorda? Tudo bem também. A sua individualidade e a sua opinião sobre a minha beleza e minha corporalidade definitivamente não faz parte daquilo que eu busco na minha vida. E definitivamente não é algo que as pessoas trans no geral estão fazendo. Quer elogiar? Fala, nossa, que delineado belíssimo. Que sobrancelha bonita, que traços lindos que você tem. Que cabelo belíssimo que você está, garota. Você não precisa de falar, nossa, é tão bonita que não parecia ser trans. Guarda isso pra você, mesmo que você pensar. Não externaliza. Você nunca vai ser um homem ou mulher de verdade. E quem que é você pra estar falando isso sobre alguém? Alguém te condecorou rainha dos homens e das mulheres de verdades pra dizer o que é verdade e o que não é? Ou é só o seu superego querendo dizer pra você que você tem algum poder pra ditar o que é verdade ou não sobre a existência de alguém? Eu acho que definitivamente não, né, gente? Seus conceitos pessoais devem ser unicamente pessoal. Você não precisa externalizar para uma pessoa trans se você não concorda com a existência dela ou se os seus conceitos pessoais diferem da existência dela. Existe uma coisa que é muito importante dentro da nossa sociedade, que é respeitar o outro, né? E se você acha que a sua individualidade e a sua religião está acima da federação nacional brasileira, acima do código de lei, não está. Inclusive, você pode ser imputado em crimes
graças a gente tem a legislação que protege as pessoas trans de crime de perjúrio como esse. Você definitivamente não tem o poder de dizer quem é verdade ou não. Se eu estou aqui nesse momento e digo que sou a Briana, uma pessoa não binária, logo eu existo. Eu não sou um 3D, eu não sou um holograma que num botãozinho eu vou deixar de existir. Eu não deixo de ser não binária no momento que eu tiro minha maquiagem ou prendo meu cabelo. Ser não binária é quem eu sou na minha essência. E definitivamente não está aberta a discussão sobre a veracidade da existência de uma pessoa ou da identidade de uma pessoa, sendo ela quem ela for. Ai, como que você transa? É sempre estranho quando eu vejo pessoas comentando sobre a intimidade de pessoas trans. É quase como se, literalmente, como eu já mencionei antes, fôssemos um animal super estranho, advindo de outro planeta, que adquire todas as estranhezas, mas como que você faz? Como você faz? Você pergunta isso pra todo mundo? Quando você chega lá na festinha dos amigos que você não conhece ninguém, você chega e como você transa? Você não chega perguntando isso pra ninguém, né? Porque deve ter alguma parte de Simancol em você que consegue dizer que existem limitações, né? Regras sociais no qual você deve respeitar uma pessoa no qual você não tem intimidade. Então, por que quando você olha pra uma pessoa trans, você pode pensar que isso está no direito de dizer, não tá, né, gente? Tem que ter uma noçãozinha, né? Não vão perguntar sobre como o outro se envolve com outras pessoas. Não é da sua conta. A não ser que você esteja se envolvendo com essa pessoa intimamente. Logo, se você estiver se envolvendo intimamente com ela, pergunte diretamente pra ela como você pode buscar o prazer junto com ela. Não trate ela como uma excursão de curiosidades, como uma exploração de um ser exótico. Ai, eu não use essa palavra também. Por favor, não faça isso. Essas falas que nós tivemos foi muito direcionado também, de uma forma geral, para pessoas trans, mas muito comum para acontecer para pessoas trans binárias, homens e mulheres trans. Agora a gente vai entrar em alguns termos para pessoas que não se identificam dentro desse espectro. E eu acho que é muito importante mencionar isso enquanto uma pessoa trans não binária. Mas você é menino ou você é uma menina? E eu preciso só de estar dentro dessas duas opções? Eu não posso só ser eu mesma. Eu não tenho o direito de ser apenas Briana. Eu preciso de ser menina ou eu preciso de ser menino? Acho que não, né? Quando a gente expõe a fragilidade do sistema de gênero no qual temos a nossa sociedade, é essa, quando você literalmente precisa de perguntar para uma pessoa se ela é menino ou se ela é menina. Por que existem essas limitações tão rígidas entre esses dois gêneros, no qual você fica confuso? E se tem alguém que não se enquadra nesses dois gêneros, por que ela precisaria de estar dentro deles? Ela pode ser só Briana, como eu sou, uma pessoa não binária. Você não precisa de fazer essas reafirmações jogando a pessoa dentro desses dois potes. Às vezes ela não está lá. E às vezes ela não se sente confortável de falar sobre o assunto. Quando você conhece uma pessoa não binária como eu, você precisa saber meus pronomes. No meu caso, são femininos. A Briana. Mas toda pessoa não binária vai se apresentar e vai precisar de pronomes diferentes. Você precisa descobrir qual que é o pronome dela e conversar com ela. Até mesmo quando os pronomes são neutros, existem formas de se mencionar uma pessoa sem necessariamente usar contrações como e assim por diante. Ao invés de dizer, ela é uma mulher linda, você pode falar, ela é uma pessoa linda. Você está se referindo a ela, mas não necessariamente está impondo um gênero àquele ser. É prática. Você é hermafrodita. A intersexualidade é definitivamente um tema muito confuso, e hermafrodita é um termo que caiu de desuso há muito tempo. Intersexuais são pessoas que nasceram com características sexuais biológicas que não são comumente definidas por apenas homem ou mulher. Pode ser diferenças nas suas gônadas, nos seus órgãos genitais, pode ser diferenças hormonais, pode ser diferenças cromossomiais. Existe uma infinidade de formas de ser intersexual. E o hermafrodita verdadeiro é um caso muito raro de uma genitália ambígua, digamos assim.
Mas não é um termo que deve ser usado. Intersexualidade é o melhor termo de dizer sobre isso. E definitivamente, a gente não deve sair perguntando novamente o que a pessoa tem no meio das pernas, né, gente? É intersexual? Boa! Me conta sobre como eu posso te ajudar dentro dessa causa. Me conta como eu posso te auxiliar nesse processo de lutar contra as cirurgias que impõem um gênero que acaba, às vezes, mutilando o corpo de pessoas intersexuais. Eu já vi o depoimento de uma mulher intersexual que, quando nasceu, lhe foi imposto que ela era um garoto. E ela descobriu que existia um útero, que existia ovários completamente funcionais, que lhe foram tirados. Era uma mulher que tinha possibilidade até mesmo de engravidar, e devido a um estado que lhe força a ser algo que muitas vezes não te representa, lhe foi tirada essa possibilidade. Respeitar a intersexualidade é respeitar a individualidade das pessoas, e o termo hermafrodita não deve ser reproduzido. O que é você? Nas minhas DMs estão cheias de perguntas assim, de pessoas questionando quem eu sou não binário, mas esse rosto, essa voz, que é isso aí? Existem formas um pouco mais respeitosas para você perguntar como uma pessoa se identifica. Qual que é a sua identidade de gênero? Qual que é os seus pronomes? A partir disso, você já consegue ter uma conversa se a pessoa estiver aberta para poder explicar mais sobre como ela se expressa. E eu acho que no momento que a gente dá dignidade e humanidade para uma pessoa, é tão reafirmador, sabe? Eu não me importo de você não saber sobre não binariedade. Eu não me importo se você não saber exatamente como é a minha vida. Eu me importo se você tá respeitando o meu direito de existir. Você tá respeitando a minha existência. Como você se chama e qual é a sua identidade de gênero são ótimas perguntas no momento que você quer conversar sobre esse tópico com alguém no qual você está confuso exatamente em como tratar. Não tem problema você perguntar o pronome de alguém. É super legal você perguntar o pronome de alguém dando a possibilidade dessa pessoa explicar. É uma forma de você validar a individualidade dela, sem a imposição. A gente faz esse joguinho de adivinhações e a gente tem que deixar isso para as pessoas que gostam do ocultismo e que gostam dessas práticas. Nosso dia a dia, a gente tem a possibilidade de se comunicar através da fala, através de sinais e conseguir comunicar os questionamentos que a gente tem de forma respeitosa. Mas esse negócio de não ser homem nem ser mulher não existe, não. Eu tô fazendo o que aqui então, né, gente? Por favor aí, ô programador, desativa o programa aí. Se eu estou na sua frente lhe dizendo que sou uma pessoa não binária, que não sou homem nem mulher, não existe outro questionamento. Se eu estou lhe falando, logo existo. Nós existimos, eu estou aqui, eu sou uma pessoa não binária. E não é talvez a sua ignorância sobre o assunto que vai impedir a minha existência de continuar. A não binariedade, ou seja, identidades que vão além de homem e mulher, estão no decorrer da nossa história inteira da humanidade. E não significa que você não sabia disso antes, que ela começou a existir agora. Você apenas não teve a oportunidade de adquirir um conhecimento que foi impedido de todos nós conhecer. Ah, e esse daqui, ó, é meu amigo trans. Você sabia? É trans. Você não precisa de sair falando sobre a identidade ou como a identidade de alguém foi formada como se você tivesse um chaveirinho para poder mostrar para todo mundo. Deixe a pessoa, se ela se sentir confortável, falar sobre sua própria identidade. Deixe ela ter a liberdade de dizer ou não se é uma pessoa trans. Não tem por que você fazer esse porta-voz para ela. Não há necessidade de você utilizar o corpo de alguém como uma forma diferente de se expressar. Não é legal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você poder repensar a sua forma de comunicação, principalmente quando estiver se referindo a pessoas trans ou sobre pessoas trans. Muito obrigada por assistir e eu espero poder te encontrar numa próxima.